Bom, hoje eu quero estudar com vocês a história de José do Egito. José do Egito foi um exemplo de tudo que a gente falou essa semana. Estava em dificuldade financeira profunda, escravo, preso no Egito, mas manteve as emoções no lugar e a fé inabalável. Então você vai ver que no final das contas, o dinheiro é o menos importante quando comparado com fé e com emoções. Se você tiver emoções inabaláveis para suportar o processo e fé para apontar o futuro, o dinheiro é o menor dos problemas. Porque olha só esse versículo que eu vou ler quando José estava por cima. Ele passou a vida toda por baixo. Mas olha o que aconteceu quando ele estava por cima. Gênesis 41, versículo 49. Assim José estocou. Repete comigo, estocou. Estocou. Vai chegar um tempo que a gente vai começar a estocar as coisas. Eu declaro que você vai começar a juntar as coisas que antes só andavam espalhadas. Que você vai começar a ter o que você nunca sonhou. José estocou muito trigo. Era como a areia do mar. A quantidade era tanta que ele teve que parar de anotar, porque ia além de toda a medida. O que eu estou te falando não é pensamento positivo. O que eu estou te falando está escrito. Não é pensamento positivo, vai tomara que aconteça. Está escrito que quando Deus abençoa alguém, Ele dá numa medida que você não consegue anotar. O que as pessoas têm que lembrar é que para chegar nesse nível aqui, que foi aos 30 anos de idade, José passou por 13 anos de um processo muito difícil, sem dinheiro nenhum, apenas com emoções e fé. Emoções no lugar, porque ele perdoou os irmãos, ele não ficava murmurando na prisão, ele não ficava amaldiçoando ou planejando vingança. Emoções no lugar e fé inabalável. Ele sabia que Deus iria tirá-lo daquela situação. Se você tem emoções inabaláveis e fé para suportar e superar seus problemas, suas dificuldades, não tem como a vida financeira não acompanhar. Não tem como. A vida financeira, anote isso. Sua vida financeira é reflexo das suas emoções e da sua fé. Sua vida financeira é o reflexo das suas emoções e da sua fé. José, ele teve que enfrentar, Wesley, você que não conhece bem a história, várias reviravoltas na vida dele. Ele começou bem, nascendo numa família de gente rica, que era a família de Jacó, seu pai. Aos 17 anos foi vendido, você imagina, com 17 anos, já é um homem praticamente adulto, já tem todas as lembranças, já está tudo muito bem definido. E com 17 anos a vida dele muda radicalmente, ele vira escravo no Egito, vendido pelos seus irmãos. Foi uma reviravolta, assim, impressionante na vida de um jovem. E ele tem que ficar dos 17 aos 30 passando apertos quase que insuportáveis, onde o dinheiro não fazia parte da realidade dele, mas a fé e as emoções estáveis faziam. Aqui que eu quero te dar o ensinamento de hoje. O dinheiro, ele é uma consequência quando você une emoções estabilizadas, sabedoria, porque, por exemplo, José, ele teve sabedoria para interpretar os sonhos, para resolver o problema de Faraó, foi isso que deu destaque para ele, e também fé inabalável, uma fé fora do comum. Então você precisa entender que suas decisões financeiras, por exemplo, só podem ser tomadas pela fé se Deus te deu uma direção. Se Deus não te deu uma direção, tem que ser tomada pela sabedoria. Se Deus fosse decidir tudo pela gente, por que Ele falaria tanto, busquem a sabedoria? Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, Tiago capítulo 1, versículo 5, sabe? Quando Deus fala tanto da importância da sabedoria pra gente, é porque Ele sabe que nós teremos que decidir coisas na vida. Entendeu, Wesley? Ou seja, mais razão e menos emoção. Mais razão para decidir, menos emoção. Quando a gente está emocionado, a gente faz cada besteira. É impressionante. Quando a gente está triste, a gente faz besteira. Quando está muito feliz, porque está feliz, faz besteira. As emoções nos enganam. E eu quero te ensinar hoje, eu quero te dar uma lista para você suportar esse processo difícil que você está passando, com a garantia de que no final vai terminar como José, estocando tanta coisa que não vai conseguir mais contar, não vai conseguir mais tomar nota. Primeira coisa que você vai fazer hoje, você vai fazer uma lista de necessidades. Qual é a prioridade na sua necessidade? Você está com um problema o quê? Com seu filho? É um problema financeiro que parece não ter mais solução? É um problema emocional? Você está caminhando com uma depressão? Pensamentos suicidas já estão na sua cabeça?
É um problema espiritual, você está com terror noturno, está vendo vultos, está atormentado, atormentada. Qual é o seu maior problema? Ou seja, qual é a prioridade da sua necessidade hoje? Se você pode, coloca nos comentários. Que daqui a pouco nós vamos orar por você. Hoje é dia de oração. A primeira coisa que nós temos que fazer é arrancar o maior inimigo de dentro de você. Qual é o teu maior inimigo hoje? É um medo? É a depressão? É a ansiedade crônica? É o espírito de quebra financeira? Tudo que você faz dá errado? É a família sendo destruída, está sendo esmigalhada? Qual é a sua maior dificuldade hoje? Qual é a prioridade das suas necessidades hoje? Porque necessidade todo mundo tem, mas qual é a prioridade? O que está tirando a tua paz? O que está roubando a tua alegria de viver? Eu quero que você fale aqui nos comentários o que está roubando essa alegria de viver, porque nós vamos hoje, através da fé, nós vamos declarar que isso não vai mais ficar no teu caminho. Não vai. Segunda coisa que você tem que fazer depois de priorizar a necessidade é ter uma comunicação esclarecedora com o mundo natural e espiritual. Isso aqui é poderosíssimo. Comunicação com o mundo natural e espiritual. Comunicar com o mundo espiritual é oração. Jejum, oração, leitura da palavra. Comunicação com o mundo natural é a habilidade de pedir ajuda ou de acessar conhecimentos naturais. Você está vivendo uma necessidade, está com um problema sério. Você precisa aprender a comunicar abertamente com o mundo espiritual, oração, e com o mundo natural, pedir ajuda natural. Por exemplo, às vezes seu problema é psicológico, precisa de oração, mas também talvez precise de terapia. Né? Da mesma forma, se o problema for físico, você está com um tumor. Eu não vou parar de orar, mas também eu vou no médico. Ué, nós temos que cuidar. Ou seja, a comunicação tem que ser aberta com o mundo espiritual e com o mundo natural. Terceira coisa que você vai fazer, depois de priorizar a necessidade e abrir a comunicação com o mundo natural e com o mundo sobrenatural, a terceira coisa que você vai fazer é colocar uma meta possível e uma meta divina. O que é a meta divina? Aquela que só se Deus quiser. Eu quero que você escreva 2 metas hoje, para 2024. Uma possível e uma divina. Uma que só se Deus quiser, ué. E o que vai determinar a fronteira entre a possível e a divina? Sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a quarta coisa que você vai fazer é colocar um objetivo longo prazo. Gente, eu sei que a gente quer resultado rápido, mas, por exemplo, você quer perder 30 quilos e ter um corpo melhor, você não vai fazer de um mês para o outro. Para com essa ilusão. Eu sou endividado e quero ficar rico. Vou ficar rico nos próximos 20 dias. Não vai, não se deixe enganar. Tudo que dá certo na vida é um jogo de longo prazo. Você vai vivendo melhor a cada dia. Qual é o bom do longo prazo, Wesley? É que você vai vivendo melhor a cada dia. Não quer dizer que você vai ficar 30 anos sofrendo só para que se dá bem. Vai vivendo melhor a cada dia, mas ainda não é o grande objetivo, é longo prazo. Eu ainda não estou vivendo tudo que Deus prometeu para mim, mas eu estou muito melhor do que 5 anos atrás. Emocionalmente, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira. Ou seja, eu não estou ainda no final do longo prazo que Deus prometeu, mas eu já estou melhor do que antes. O processo vale a pena, porque você vai melhorando a cada dia se tiver fé. Se tiver emoções no lugar, como o José do Egito. Ele prosperou financeiramente só lá no final. Mas, no processo, emoções e fé estavam equilibradas. Aí, irmão, você suporta o processo. Essas são as 4 dicas que eu vou deixar para você. Agora, olha só. Voltando ao assunto de José. Wesley, qual é a maior característica de José? O que mais, a característica positiva, o que mais te chama a atenção de José? É o perdão. Muito bom. Capacidade, ou seja, inteligência emocional ao nível de perdoar quem traiu. Mas sabe o que eu acho também interessantíssimo em José, que tem a ver com dinheiro, tem a ver com riqueza? Ele provou isso com a mulher de Potifar. Capacidade de dizer não. Isso aqui é, não tem como prosperar financeiramente e emocionalmente sem desenvolver a habilidade de dizer não. Pô, vamos sair hoje? Pô, hoje não dá, porque não está financeiramente favorável, estou juntando para tal coisa, estou investindo, estou isso, hoje não dá. Eu não posso fazer isso. Ou até emocionalmente. Hoje eu não estou bem emocionalmente, eu prefiro dormir cedo. Porque quando você sai mal emocionalmente, você está muito mais sujeito a tomar decisões erradas, falar besteira, escrever coisas que se arrepende,
ter relacionamentos que vai gerar prejuízo. Então, como o sucesso e também a felicidade exige renúncias, às vezes você tem que aprender a dizer não. E dizer não é uma coisa muito difícil para o ser humano, mas José sabia. Então José tinha a questão da inteligência emocional, do perdão, tinha a habilidade de dizer não. Outra coisa interessantíssima, quando eu penso em José, eu penso nisso, é capacidade de resolver problemas. O dinheiro persegue aquele que tem capacidade de resolver problemas. Olha para mim, vou te ensinar isso aqui. Você pode estar perseguindo o dinheiro há muito tempo, mas o dinheiro só vai te perseguir quando você for especialista em resolver problemas. O dinheiro persegue quem resolve problemas. Eu quero te animar. Essa semana toda a gente está estudando sobre emoções e finanças, preparando, construindo 2024. Eu quero te animar a fazer disso a tua realidade. Te animar a fazer disso o teu dia a dia. Eu quero te animar a fazer disso algo possível, não apenas que fica nos teus sonhos. Nessa sexta-feira eu quero profetizar sobre a tua vida, que tuas emoções serão saudáveis e blindadas, que a tua fé será inabalável e que tua vida financeira será apenas consequência da união das tuas emoções e da tua fé, assim como na vida do José. José acabou estocando tanto, guardando tanto, faturando tanto que não tinha nem mais como anotar. Já pensou, Wesley, Deus nos prosperar num nível que a gente não tem mais como anotar? Agora, já que ele está falando de José, você acha que é absurdo uma pessoa ter tanto a ponto de não conseguir mais anotar? Vamos ver o que ele fez com isso? O que ele fez com isso? Comeu ou distribuiu? Distribuiu. Através de um processo de venda, mas ele distribuiu, ele não reteu. Porque toda a riqueza que Deus dá é para distribuição. Deus enriquece pessoas, tanto financeiramente quanto outros tipos de riqueza, para atingir outras. Essa semana a gente falou, né? Quando Deus me prosperou, eu prosperei vocês. Deus usa um para prosperar outros e assim vai. Deus usou pessoas para me prosperar e me usa para prosperar outros. E vai te usar, Wesley, vai te usar a Teixeirinha para prosperar outros, porque Deus não é egoísta, Deus sabe compartilhar. E Ele nos ensina isso. Deus sabe compartilhar, Ele nos ensina a compartilhar. Então, o motivo da tua prosperidade não vai ser ter dinheiro no bolso, vai ter condições. Esse é o motivo. Ter condições de compartilhar. De alimentar. Deus te prospera para alimentar uma geração. Está aqui, baseado na história de José. Declara isso nos comentários. Deus vai me prosperar para alimentar uma geração. Declara nos comentários. Deus vai me prosperar para eu alimentar uma geração.